Graça e paz, queridos. Amém? Que honra estar aqui. Podem sentar. Antes de sentar, peguem sua Bíblia. Peguem sua Bíblia. Se você puder abri-la. Enquanto nós estávamos cantando e louvando e adorando ao nome do Senhor, aquela última canção, dizendo, seja bem-vindo no meio de nós, o Senhor é adorado no nosso meio. Irmãos, eu acho de um grande privilégio nosso poder estar na igreja, poder estar adorando, poder estar em comunhão com os irmãos. Porque nós sabemos que daqui a um tempo bem próximo, eu creio que a igreja será arrebatada, eu creio que a terra viverá as dores, porque já começaram as dores, já começamos a vivenciar o princípio das dores, como diz a palavra. E eu vou dizer para vocês que desde ontem, quando eu vi que Israel, Estados Unidos, começaram uma guerra e o Irã se levanta, ele é um dos grandes inimigos de Israel, eu não fiquei mais tranquila, porque eu amo Israel. E nesse momento, antes de começar, enquanto eu estava ali orando e falando com Deus, Deus me levou a um texto, Isaías 62. Antes da palavra, eu quero fazer menção de Israel. Antes da palavra, eu quero declarar Isaías 62. Antes da palavra, eu quero orar por Israel. Eu quero orar pelas nações, eu quero orar pelo aquele povo e dizer que por amor de Sião eu não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a justiça como resplendor e a sua salvação como a tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca de Yahvé nomeará. E serás uma coroa de glória na mão de Yahvé, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais, Israel, te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas far-te-ão e a tua terra, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Versículo 7, versículo 6, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão, e vós que fazeis menção de Yahvé, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirma, e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Pai, esta é a tua palavra. Nesse momento, Pai, nós fazemos menção de Israel. A tua palavra diz que o Senhor prosperará aqueles que amam Jerusalém. Pai, nesse momento eu quero que o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o nosso Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, tome, Pai amado, toda a terra de Israel. Que todos os inimigos caiam por terra, que todo levante contra Israel caia por terra, que o Senhor, Pai amado, faça com que os inimigos batam em retirada, e que eles voltem pelo caminho que eles vieram. Pai amado, que o Senhor hoje possa dar vitória a Israel, que o Senhor, Pai amado, levante um exército poderoso, que todo aquele que se levanta contra Israel, contra a palavra do Senhor, que quer exterminar Israel do planeta, quer exterminar Israel do mapa, sejam aniquilados. Todos os inimigos de Israel, Pai, sejam tomados, dominados e feito pó.
na autoridade do teu nome, para até que Jesus venha, que Israel se converta, que Israel reconheça o Messias. O seu Messias já chegou, Israel. O seu Messias já chegou. E ele quer juntar vocês, como a galinha junta os pintinhos. E que vocês possam dizer, todos judeus, todos os israelenses, possam dizer, Baruch Rabá Bishem Adonai, bendito o que vem, em nome do Senhor. Nesse momento nós declaramos sobre Israel que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, Pai amado, toma a direção das nossas vidas, que nós não nos acomodemos, que nós, ao ver as notícias, nós não fiquemos só perplexos, mas que nós nos posicionemos, que nós tenhamos a posição de filhos de Deus, filhos de Abraão, que nós tenhamos a posição daqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, e que nós possamos confessar a palavra, declarando que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus, ele está à frente, que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso e não há outro, só há um Deus, Yahvé, só há um Senhor, Jesus Cristo, e só há o único que pode salvar toda a terra, que é o Senhor dos senhores, Rei de reis, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias. Por isso nós estamos aqui, por causa do Senhor. Amém? Queridos, podem sentar. Eu fiquei pensando, orando, a apóstola me deu liberdade para ministrar uma palavra que estava em meu coração. E quando eu estava ali orando, saltou muitas palavras, mas eu fiquei olhando para aquele post que foi postado nas redes sociais, onde está a minha foto. Não sei se vocês viram. Eu vi ali atrás, irmão, aquele post. Eu fiquei olhando para aquele post, olhando para mim. Vocês fizeram um Photoshop ali, ficou top. Estava igual a irmã aqui, né? Colocando um filtro, ficou maravilhoso. E eu fiquei observando e lendo essas frases que está nesse post. E diz, mulher plena, tu estás livre. Esta é uma menção da palavra de Jesus, ali, quando Jesus estava numa sinagoga. E Jesus chega num sábado, numa sinagoga, e Jesus, ele entra ali como de costume, porque Jesus, ele congregava. Uma das coisas que vocês vão ver que Jesus, no sábado, Jesus poderia fazer qualquer coisa. O judeu pode descansar no sábado. Mas Jesus, ele ia à sinagoga. Primeira chave. Jesus, ele era rei dos reis, senhor dos senhores. Ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o tudo. Ele é o Cristo. Ele é a solução para todas as coisas. Mas Jesus, ele se punha numa posição de humildade e ele ia, sentava e para ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos, ouvir. Então ele ia à sinagoga porque ele tinha um prazer em congregar. Jesus tinha o prazer de estar em comunhão. Hoje em dia estão dizendo aí que não é necessário mais igreja, que nós podemos congregar em casa, que nós podemos ficar em casa, que nós podemos assistir à televisão. Você pode até ofertar e dizimar pelo Pix, você pode até ofertar e dizimar pelo banco, pelo JP Post, né? Porque agora a gente pode fazer o Pix aqui no Japão, basta ter lá o JP Post. Então, queridos, muita gente tem falado, não precisa vir para a igreja. Isso aí é o maior engano do diabo, porque Jesus, ele ia aonde tinha
comunhão. Isso daqui é fenomenal, isso aqui é um ensaio celestial. O servir na igreja é um ensaio celestial. O estar na igreja é um ensaio celestial. Porque lá, qual desculpa terá? Quem não gosta de congregar, como vai estar na eternidade congregando 24 horas? Onde lá nós estaremos só santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Lá não vai ter tempo, lá não vai ter momento para a gente fazer outra coisa a não ser isso, de estar na presença de Deus e na presença dos irmãos. Quem não ama os irmãos não vai conseguir ficar no céu, gente. Então, esse momento que Jesus fala essa frase que está tão marcada, que está lá em Lucas capítulo 13, versículo 12, ele diz assim: estás livre, estás livre, estás livre. E aí, queridos, eu quero falar sobre primeiro duas palavras: plena, pleno e livre. A palavra pleno vem do latim e significa cheio, completo, inteiro, total, sem falta. Vem do latim plenos. No grego bíblico, pleres, cheio, repleto, pleroma, plenitude, totalidade, aquilo que completa. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que plenitude não é excesso, não é sobra. Plenitude é a ausência de vazio. A ausência. Olha só essa doutora que estava aqui no teatro. Ela era cheia de excessos. Ela tinha diploma, ela tinha emprego, ela tinha família, ela tinha filhos, ela tinha casa, ela tinha carro, ela tinha excessos que muita gente gostaria de ter, irmãos. Ela tinha especialidades, ela tinha conhecimento, ela tinha excesso, mas ela não é plena. Porque plenitude é a ausência de vazio. Se você tem alguma área da tua vida, seja espiritual, seja físico ou seja emocional, que tem um vazio, falta. A máxima de Freud, a máxima da psicanálise, não é a gente tratar o que a pessoa tem, é o que falta nela. É a ausência paterna, é a ausência de carinho, é a ausência de compreensão, é a ausência. Por quê? Porque plenitude é quando a pessoa tem tudo. E quem tem plenitude? Quem hoje na terra pode dizer, eu tenho tudo, nada me falta? Nenhum de nós. Porque todos os dias, de glória em glória, o Senhor está nos formando a plenitude dEle. Amém. Irmãos, ninguém está completo. Ninguém está totalmente pleno. Nós aqui, meio que hipoteticamente, a gente coloca lá que nós somos mulheres plenas, mas ainda falta muito. Falta servir mais, falta amar mais, falta ter compaixão a mais, falta ter misericórdia. Quer ver uma coisa que eu digo que não tem plenitude? Quantas pessoas esse ano de 2026 nós já levamos a Cristo? Quantas pessoas nós já levamos a Cristo? Como pode dizer um cristão que não reproduz o caráter e a missão de Cristo? A função do cristão não é só vir à igreja, não é só estar na igreja, não é reproduzir a missão e o caráter de Cristo. O ano passado, quando eu vim aqui, que foi justamente nessa mesma época, nessa mesma festa, era a festa de Purim, como hoje vocês estão comemorando Purim. Eu ministrei isso, eu me lembrei, o irmão falando, abrindo o culto, eu me lembrei. Nós estávamos celebrando Purim e eu me lembro direitinho o que eu preguei. Eu preguei Esther, a Esther confortável no palácio, enquanto o seu povo padecia. Esther como rainha plena, mas uma mulher que faltava com a responsabilidade com o seu povo, até que seu tio Mordecai a chama de atenção e diz assim, não pense você que só porque você está aí no palácio,
no bem bom, na vida boa, que você não pode ser aniquilada. Então, uma vida plena, ela vem de uma ausência de vazio. Plenitude na Bíblia está ligada à presença de Deus, que ocupa totalmente o espaço interior. Quando Deus ocupar todo o espaço que tem dentro do nosso interior e o nosso espiritual for totalmente tomado, dominado, cheio, repleto e transbordante, a nossa vida, na nossa postura, vai exalar perfume de Cristo. A gente não vai precisar ficar gritando para as pessoas, para elas verem Cristo em nós. Porque, irmãos, eu entendo o seguinte, que o cristão é a Bíblia que o mundo não tem. É a postura que o mundo não tem. Nós somos os princípios que o mundo não zela. Então, quando eu tenho Cristo, quando eu tenho... isso aqui, olha, gente, isso aqui é o certificado da apresentação dos meus filhos quando eles eram crianças. Está nessa Bíblia muito antiga, os filhos estão tudo grande. Então, quando nós temos isso, queridos, nós somos a Bíblia que o mundo não carrega. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu sou a Bíblia no trabalho. Quando eu vou ao shopping, eu sou a Bíblia andando no shopping. Quando eu vou ao mercado, eu sou a Bíblia andando no mercado. Porque, irmãos, essa é a plenitude de Deus em nós. Então, nós vamos poder dizer que a plenitude, ela quer dizer, biblicamente, uma presença de Deus tão cheia, tão completa, que nada falta. Que nada falta. O livre, agora vamos para a palavra livre. Mulher, tu estás livre, que Jesus disse, mas eu quero dizer que quando Deus não vê variação de pessoas, Deus não faz acepção. Deus, quando fala para a mulher, Ele fala para homem, quando Ele fala para homem, Ele fala para a mulher, porque Deus dele não vê o homem como homem, mulher como mulher. Ele vê como filhos, como pessoas que precisam de salvação. Então, quando Jesus diz para aquela mulher assim, daquela condição que ela estava, uma mulher encurvada, olhando para baixo, ele olha para ela e diz, estás livre. A liberdade, vamos lá na etimologia da palavra. No latim, liber significa solto, desimpedido, não escravo. No grego, apelelizai, do verbo apolio, que significa soltar completamente, libertar da prisão, desatar correntes, romper vínculos. Plena trata o vazio, livre trata as amarras. Irmãos, quando a gente fala de plenitude, a gente está falando de sem vazio. Quando nós falamos de liberdade, nós estamos falando sem amarras, sem prisão, sem algemas. Infelizmente, a gente vê no nosso meio o Cristo que nos libertou, o Cristo que morreu na cruz do Calvário, para que todos nós tenhamos vida e vida abundantemente. Nós vemos muitos crentes presos, amarrados, primeiro amarrados nas suas limitações pessoais, nas suas limitações emocionais, nas suas limitações espirituais e religiosas. Por isso não conseguem viver a liberdade em Cristo, e por não viver a liberdade em Cristo, nunca vai poder ser pleno. Mas hoje Deus tem algo para nós. Por quê? Porque nós precisamos, como igreja, tomar essa responsabilidade de falar assim, nós queremos uma libertação pessoal, mas também queremos uma libertação coletiva. Queremos uma libertação para a nossa vida pessoal, mas nós também vamos batalhar, vamos lutar para que o meu irmão, para que a minha igreja também viva uma libertação. A gente tem visto aí, a apóstola até soltou uma fala dizendo assim, nós já agradecemos pelo nosso visto. Eu nunca pensei nisso. Nunca tinha pensado nisso. Que nós, irmãos, tudo que nós estamos vivendo agora do governo japonês não é culpa do governo.
É culpa de uma escravidão mental que nós nos impusemos e que hoje se tornou nossa dor aqui no nosso calcanhar. E aí, queridos, porque essa bola já está sendo cantada há muito tempo. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Isso não é só na questão financeira, ou na questão de dízimo, de oferta, é em tudo. Em tudo. Eu já ouvi de pessoas dizendo assim: eu não pago imposto, eu não pago nenquim, eu não pago nada. Mas como você não paga e você usufrui de tudo que a nação tem? Você é ladrão e salteador. Como você diz que você não paga e você rouba a nação? E hoje, queridos, nós temos visto que tem muitas pessoas presas. E quando nós falamos, nós queremos que todos sejam livres. Eu me liberte, você se liberte e toda a nação seja livre. Amém. Toda a nação seja livre. Essa mulher de Lucas 13, essa mulher, vocês sabem da história, vamos ler aqui desde o versículo 10. Lucas 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Ela tinha um espírito de enfermidade, um vazio espiritual. Um vazio espiritual. A Bíblia não diz que a enfermidade dela era só física. Havia uma enfermidade no espírito. E essa enfermidade já durava, que havia há 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Vamos fazer uma análise dessa mulher. Gente, uma mulher que ela era encurvada. Aqui no Japão a gente vê muito, não vê, gente? Pessoas encurvadas. A mulher encurvada, ela olhava para baixo. Imagine essa mulher tomando banho ou se vestindo, só olhando para baixo. Imagine essa mulher andando na rua, indo para a sinagoga, olhando para baixo. Imagine essa mulher que a gente pensa, puxa vida, ela estava indo para a reunião da mulher plena. Ela estava indo para a reunião da mulher plena e lá ela encontrou um Jesus pleno. Lá ela encontrou um Jesus que era todo poderoso e que não havia nele nenhuma enfermidade espiritual. Ele é o próprio Deus. E esse Jesus que vê essa mulher, eu acho que Jesus deveria ficar pensando, porque ela 18 anos com essa enfermidade, ela era fiel. Esta mulher, ela não perdia o culto da madrugada. Porque a Bíblia não diz que horas que Jesus foi para o culto. Que horas que Jesus foi para a sinagoga. Essa mulher, ela não perdia a oração da madrugada. Ela não perdia o culto. Ela não perdia, ela estava lá, mesmo encurvada. Esta mulher, ela não precisava somente de cura, mas ela precisava de uma restauração na sua postura. E ela encontra naquele dia maravilhoso, porque tem um dia, irmãos, fala assim, tem um dia, tem uma hora, tem um momento, que nós vamos receber a nossa mudança de postura. Na nossa igreja, todo ano nós temos um tema, e este ano o nosso tema, o tema da Sola Church é reposicionamento. Um dia nós nos posicionamos que nós vamos ganhar, discipular, consolidar e enviar. Nós um dia nos posicionamos que nós vamos ganhar pessoas para Jesus e formá-las líderes. Nós nos posicionamos que nós estamos aqui para a redenção da nação japonesa. Nós estamos aqui para trabalhar para Deus, para que o Japão seja ganho para Jesus. Mas o tempo se passou. E o nosso apóstolo, o apóstolo William, viu que nós precisávamos nos reposicionar. Toda vez que o vem antes da palavra, é novamente, é mais uma vez. Repetição. Reposicionar. Então, outra vez. Mas aquela mulher, ela todos os dias, ela estava indo ali,
ouvindo a palavra, sendo ministrada com a palavra. Só que naquele dia, Jesus a colocou diferente, a colocou de pé, porque Jesus é o Deus que reposiciona a nossa vida. Amém. Jesus é aquele que restaura o nosso amor. Ele é aquele que nos coloca para nos apaixonar de novo por Ele. Porque a gente tem sempre uma tendência a perder. E postura, queridos, é definir a visão. Postura é definir quem você é. Olha, quando o William contou para vocês aqui, falando do Legendários, que nós estávamos lá no hospital, o William tinha tido um AVC, de uma forma tão, meu Deus, foi uma coisa tão estranha. Nós dois estávamos comendo piqui, nós somos de Brasília, e nós tínhamos ganhado, poucos dias atrás, nós tínhamos ganhado 2 potes de piqui. Pensa goiano e brasiliense com piqui. Menina, é uma festa. E aquele dia, eu tinha feito uma panelada de piqui, frango com piqui. E eu liguei pro William e falei, nego, volta correndo para casa, que nós temos uma piquizada aqui para comer. Irmão, o cara chegou de moto. Olha como Deus... não, é uma coisa de doido. O William chegou de moto, buzinando a moto. De moto. Mas pensa, apóstola, se ele tivesse tido o AVC em cima da moto. 15 minutos antes do William ter o AVC, ele estava sentado numa moto. E ele parou assim na vaga lá de casa, buzinando, e já entrou dentro de casa. Cadê o piqui? Cadê o piqui? Cadê o piqui? E os meninos já tinham comido, os meus filhos, e tinha um filho de um pastor que estava na nossa casa, que ele estava fazendo faculdade com Moisés, e ele ficava lá hospedado lá em casa. E os meninos já tinham comido lá, eles não gostavam de piqui, não. Então eu fiz o frango separado, porque a gente não desperdiça piqui. A gente não dá piqui para quem não gosta. Quando a pessoa já fala assim, ih, esse negócio com esse cheiro aí, não, você não vai nem experimentar, porque aqui a gente não desperdiça piqui. Nem para deixar de experimentar para falar mal. Não quer comer? Então vocês vão comer lá o sem piqui. E eu fiquei esperando o William para a gente comer o piqui junto. Nós dois estávamos sentados, um na frente do outro, só nós dois comendo piqui. E de repente o William para e fica olhando para mim. E eu falei, William, o que foi? Você engasgou? Porque, gente, a pessoa para, fica ali, tipo, com a boca aberta. Eu falei, você está engasgado? E eu percebi que ele estava estranho. E aí ele foi, num momento que ele conseguiu falar, ele falou, Márcia, meu lado esquerdo não tá dormente. Aí foi que eu tirei a comida da boca dele, levei ele para o sofá e eu já percebi, é um AVC. E já chamei os filhos, chama a ambulância. Chama a ambulância. Quando o William falou para mim, gente, depois que ele estava no hospital, isso foi numa terça-feira, ele teve alta no sábado, a viagem para a África era na segunda. Claro que eu não queria que ele fosse para a África. Claro que eu não queria. Gente, eu sou gente, eu tenho fé, mas eu sou gente. Falei, não, William, lá na África não vai ter recursos, lá na África lá na África não vai ter eu para cuidar de você. E aí ele falou, Márcia, mas Deus está mandando eu ir. Irmãos, eu estou falando isso para vocês, é porque tem coisas que Deus fala com a gente, mas tem sempre uma voz dizendo, não faça, não vá, não busque isso. Você já pensou se o William não tivesse me ouvido? Não tivesse ido, ele não teria experimentado a cura de tantas pessoas na África. Ele não teria experimentado o sonho que Deus deu para ele lá. Ele não teria experimentado a cura que Deus fez na vida dele. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, que Deus tem um lugar, um dia, um momento. Deus tem a forma dele trabalhar na nossa vida. Então, a gente não pode dar ouvidos a vozes. Primeira voz que a gente não deve dar ouvidos, a voz da emoção. A gente não pode dar ouvido à voz da emoção. A emoção vai sempre falar para você, não vai não. Não busca, para que acordar de madrugada? Olha, eu já vi gente dizendo o seguinte... Não precisa acordar de madrugada, não, para orar, não. Mulher, não precisa, porque Deus ouve deitado, sentado,
Deus ouve você dormindo, orando. Deus ouve. Nós estamos no tempo da graça. Deus ouve. Deus ouve. Não vai na reunião, não vai no culto, não. Lá eu já sei o que vai acontecer. Todo domingo é a mesma coisa. Não vai, não. Não ouça a voz do físico, do nosso corpo. Tem dia que a gente está desanimado, tem dia que a gente está com o corpo doendo. Meu marido estava com cafunchô ontem, que estava feia a coisa. Estava feio a coisa do cafunchô ontem em casa, espirrando, o nariz que estava coçando, e eu já pensando, esse homem vai dar para trás de me levar. 10 horas da noite, irmãos, eu estava numa farmácia comprando um Alegra para ele. Falei, toma esse Alegra aí, porque você não pode dar voz ao corpo, porque a gente precisa ir, porque Deus tem um milagre lá, porque tem alguma coisa para nós lá. Se você der voz para suas emoções, você não vai, e pode ser que você perca a bênção, você perca a cura, você perca o posicionamento, você perca. Se você der voz ao seu corpo, o seu corpo, irmãos, ele é falho. O nosso corpo, se a gente for dar voz para o nosso corpo, a gente não sai da cama. Num dia frio, num dia nevando, num dia chovendo, a gente quer ficar deitado, a gente quer ficar prostrado, a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer orar, a gente não quer buscar a Deus, mas pode ser que naquele dia Jesus está lá. Pode ser que naquele dia Jesus está na sinagoga. Porque a Bíblia conta que eu acredito que Jesus não ia em uma só, Jesus ia em várias, onde ele estava ele ia. Então, o que acontece? O que acontece? Mas o que é esses envelopes aqui? Olha. Então, a Bíblia diz que Jesus ia. Só que quem é esperto, irmão, não perde. Quem é esperto não perde, porque você nunca sabe o dia que Deus está com a bênção para você. Tem coisas que você está orando 18 anos, mas você perdeu o dia do culto. Você está orando 18 anos. 18 anos. Você perdeu o dia do culto. E aí, Jesus estava lá. E você não estava. Jesus, isso aqui me dá um temor. Isso aqui me dá um temor. Porque a postura, ela define a visão. E agora eu quero falar para você que a sua visão não pode ser só para você. Irmãos, nós estamos aqui para gerar um avivamento na nação japonesa. Nós estamos aqui para gerar salvação nessa terra. Aqui nós não viemos somente para estar na igreja, nós viemos aqui porque alguém tem que gerar esse avivamento. Então, uma nação, ela só muda quando o povo de Deus muda de postura. Tem muita igreja, tem muito povo, eu estou falando, não estou dizendo de A nem B, eu estou dizendo no geral. Tem muita gente que está com a postura inclinada, enquanto que Jesus quer que você levante e olhe o que Ele está fazendo, olhe o que Ele tem para nós, olhe o que Ele tem, porque quem está erguido enxerga além do momento. Quem está erguido pensa nas gerações seguintes. Irmãos, eu tenho 2 netinhas lindas, eu tenho a Manu, que tem 6 anos, e tem a Micaela, que tem 1 ano. Gente, o tempo mais difícil de alguém ser criança é hoje. Eu tenho 54 anos, eu já vivi muito, irmãos. Eu vou viver muito mais, glória a Deus, aleluia. Quero ver os filhos dos meus filhos, os netos dos os filhos dos minhas netos. Eu quero viver muito. Mas eu quero dizer uma coisa, eu já vivi muito. Eu já fui criança, já fui jovem, já casei, já tive meus filhos, já vivi muita coisa. Mas uma criança que nasce hoje no meio de um mundo de guerras. No dia que eu nasci, o Irã bombardeou. Israel bombardeou. Como assim, meus irmãos? Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Que mundo? Eu queria pegar a Mica, a minha netinha mais novinha, ela é uma doçura e ela ama o William.
Ela é apaixonada pelo William. E aí, ontem ela estava lá em casa com a minha filha. Gente, você sabe que vontade eu tenho de pegar elas e colocar dentro de um potinho, de uma lata de conserva, e abrir só quando esse mundo melhorar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente já conhece isso aqui, a gente já está firmada na rocha que é Cristo. Mas uma criança que acaba de nascer, essa pessoa precisa ter alguém de cabeça muito erguida, não uma pessoa com a postura caída. Precisa de ter alguém com a cabeça muito erguida para poder ensiná-la o caminho que ela deve andar. Ensinar os princípios da palavra. Então, quem anda erguido pensa nas gerações. Quem anda erguido assume a responsabilidade histórica. Quem anda erguido discerne tempos e estações. Vive Hebreus capítulo 11, versículo 13, que diz que os heróis da fé viram as promessas de longe. Põe aí, irmãos, irmão, Hebreus capítulo 11, versículo 13. Quem anda de cabeça erguida pode viver isso aqui. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Isso é, irmãos, quem anda erguido. Jesus quer nos erguer, Jesus quer nos posicionar, Jesus quer nos fazer olhar para cima. Amém? Porque Deus tem algo para nós. Se você está anotando, anote aí o primeiro tópico. Uma geração encurvada não transforma uma nação. Forte isso. Uma nação encurvada, uma geração encurvada não transforma uma nação. Essa mulher que a Bíblia não dá o seu nome, ela vivia encurvada, 18 anos. Ela andava encurvada. 18 anos, irmãos, não é 18 dias, não é 18 meses, não é 1 ano e 8 meses. 18 anos é muito tempo. Talvez ela já tinha até se acostumado com a sua encurvadura. Ela já tinha acostumado a viver encurvada. Ela já tinha acostumado a viver daquele jeito. E eu quero dizer algo para vocês. Nós não podemos normalizar aquilo que é anormal. Nós não podemos normalizar aquilo que Deus diz que não é para ser normal. Por exemplo, o que nós vimos na igreja primitiva, na igreja de Atos, todos os dias ia acrescentando novos crentes. Não está escrito assim, queridos? Todos os dias ia acrescentando. Isso é o normal da igreja. Na igreja, todo dia tem que ir acrescentando. Eu estou lá liderando a igreja de Fuji. Por 3 anos, nós vivemos uma gestação tardia. Irmão, sabe o que é gerar, chorar? Teve um dia que eu fui para Deus, Senhor, tira-nos da vergonha. Senhor, Porque Fuji, gente, é um desafio espiritual, porque ali é o centro da idolatria do Japão. Ali é o centro de toda a idolatria dessa terra. E nossa igreja, apóstolo Selene, tem uma janelona assim, mas o Fuji está aqui, está quase dentro da igreja. Você olha para o lado, o Fuji está aqui, é linda a visão. É um cartão postal a nossa igreja. Mas aquele lugar é um lugar árido espiritualmente. Me disseram várias vezes, olha, aqui igreja não prospera, aqui igreja fale, aqui igreja fecha. E eu falei, Senhor, misericórdia. E nós geramos, e nada desse filho nascer, e nada desse avivamento chegar. Mas esse ano de 2026, eu me lembro que logo no começo do ano, nós fizemos uma escola de missões. E na escola de missões foi nos liberada uma palavra sobre Fuji, que Deus nos romperia todos os céus de ferro, tapete de bronze. Deus ia quebrar tudo, Deus ia romper e filhos nasceriam ali. E hoje, irmãos, hoje eu estava mostrando no carro para o William.
a gente já começa a ver um barulho de avivamento. Pessoas começam a vir, pessoas começam a chegar, Deus começa a acrescentar, mas nós intensificamos a oração, nós intensificamos a palavra profética, nós intensificamos a santidade, nós intensificamos a leitura da palavra. Porque, irmãos, uma geração encurvada não transforma uma nação. Não transforma, porque nós podemos normalizar até a esterilidade. Nós podemos normalizar até a falta de frutos. Nós podemos normalizar. Jesus não normalizou a não frutificação da figueira. Jesus chegou na figueira e falou: cadê os figos? É normal que você tenha figos. É normal, se você não dá aquilo que você tem que dar, você tem que morrer. Meu Deus, então a encurvatura pode representar uma igreja distraída, cristãos acomodados, fé sem influência pública. Irmãos, nós temos que sair das quatro paredes. Isso é eclésia, isso é sair de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu me lembro quando nós começamos o ministério, nós éramos bem pouquinha pessoa. E aí começou a chegar um povo doido na igreja. Começou a chegar umas meninas de mini saia, começou a chamar os meninos com os piercing, com as tatuagens, começou a chegar esse povo doido e incomodou muita gente. E tinha umas meia dúzia de pessoas com a gente e esse povo era complicado. Eles gostavam de só gente. E eu me lembro que eu estava na cozinha da igreja. E chegou umas meninas com as saias curtas, com aquelas roupas estranhas. E a irmã chegou na cozinha. Ai, que horror! Estava tão bom só nós aqui. Estava tão bom só nós aqui. Agora a gente tem que aguentar esse povo aí. Menina, aquilo me deu uma indignação tão grande. Uma indignação que aí eu fui no William. Porque, irmão, eu tenho pavio curto, mas o William tem mais. E às vezes, apóstolo Jonas, aquilo que eu não tenho muita coragem de falar, o William tem. Aí eu fui nele: William, você acredita que eu estou lá na cozinha? A irmã está falando, estava tão bom nós, só nós aqui, que ela não quer que venham as pessoas. Aí o William pegou e chamou a irmã e falou para ela assim: irmã, você falou isso lá na cozinha? Falei. Aí o William falou: como assim, irmã? A gente está orando para Deus trazer as pessoas, a gente está orando para Deus trazer os perdidos, a gente está orando para Deus restaurar, e você está orando para que fique só nós aqui, porque você quer um clube, você não quer uma igreja que transforma, que entra na sociedade, que tem uma influência pública para a mudança da sociedade. Irmãos, os legendários, como meu marido falou para vocês, quando ele foi para o Legendários, eu não queria também que ele fosse para o Legendários. Ô, apóstolo Lene, o William foi para a África, ele falou: Deus falou comigo, eu vou. Ele foi curado. Quando ele voltou com essa história desse sonho, que eu também não entendi, mas eu sonhei uma multidão de homens atrás de mim, eu falei: lá vem loucura. Mas eu não falei assim não, mas quando ele falou para mim: Márcia, eu vou para o Brasil, e ele não me falou que era, só falou: eu vou para o Brasil, para um evento, eu nem sei o que é muito, não sei o que. Aí quando ele falou assim: é para subir uma montanha. Ô irmão, meu marido agora está fitness, porque depois que ele teve o AVC, ele foi para academia, ele começou a melhorar, já emagreceu bastante mesmo, né, gente? Quem conhece o William de mais tempo, ele emagreceu sem bariátrica, emagreceu, tá fitness, tá se cuidando, porque foi uma chamada de Deus. Eu acredito que Deus tinha algo ali, deu uma puxada nele. E aí, irmãos, ele falou para mim assim: eu vou subir a montanha. Só que quando ele falou que ia subir a montanha, tinha, irmãos, 2 meses que ele tinha tido um AVC. Qual a mulher que não quer ficar viúva, que deixa o marido subir uma montanha depois de 2 meses de um AVC? Aí eu falei assim: William, você tá louco? Você tá louco? Aí ele falou assim: por isso que eu entendo eu entendo Abraão, que não contou para Sara que ia sacrificar Isaac.
Eu falei, você está louco? Olha o seu tamanho. Olha as suas limitações. Você nem joelho você tem. Né? Acabou com o homem. Mas ele falou assim, eu vou. Porque, irmãos, eu admiro isso, porque eu tenho meus lados humanos, como todos nós temos, mas isso não pode ser um limitador. E eu me lembro dele falar para mim o seguinte, Márcia, Deus não me quer prostrado. Deus me tirou do leito de morte. Deus me tirou do leito da morte. Se Ele me curou, é porque Ele tem coisas extraordinárias comigo. Amém. E eu me lembro disso, porque eu ficava imaginando tudo que poderia acontecer. Um homem subir na montanha sem estar nem forma, sem nenhuma condição física. Mas aí eu descubro, queridos, e eu quero falar para as mulheres, Deus faz algo extraordinário nesse Legendários, porque eu já vi muitos homens, os homens da nossa igreja, os homens que eu conheço, pastores que eu conheço, que foram transformados. Amém. Porque Deus, Ele faz algo lá que é personalizado. O William não pode dizer o que acontece lá, porque para cada pessoa Deus vai ter um mistério diferente. Porque Deus quer nos levantar, não nos quer encurvados. E aquilo que a apóstola disse é verdade. Para nós, imagine a mulher de 18 anos encurvada, ela daria tudo o que ela tem para poder se endireitar. Dinheiro não pode ser o nosso limitador. Dinheiro não pode ser o nosso motivo para nós ficarmos encurvados, até ministerialmente. Nós precisamos levantar, porque a espiritualidade, ela vem de uma responsabilidade. Irmãos, às vezes eu penso em ir embora também do Japão, às vezes eu penso em deixar, mas eu penso, se eu for, eu sei que para cada pessoa Deus tem uma chamada, mas a gente tem que ter uma responsabilidade, porque uma geração encurvada não transforma a nação. Ah, mas pode ser que eu não veja o Japão rendido a Jesus na minha geração, mas os meus filhos verão, amém. Os meus netos verão. Amém. Essas crianças que nós colocamos aqui na frente, elas viverão. Amém. Elas viverão para ver cada japonês rendido aos pés de Jesus. Amém? Amém? E quando o povo de Deus se curva, a gente vai viver o que nós estamos vivendo hoje. Gente, quando o povo de Deus se curva, a gente vai viver o que nós temos visto hoje. Muita injustiça, muita corrupção, muita violência, muitos valores que se perdem. Tempos atrás eu vi numa estatística, todos nós, a maioria aqui é brasileiro, né, irmãos? A maioria são brasileiros, né? Que o Brasil hoje é 60% de cristãos, incluindo católicos, até os espíritas que professam o evangelho, são considerados cristãos. 60% da nação brasileira são cristãos. Por que vocês pensam que o Brasil vive como vive? Não era para o Brasil estar melhor, gente? Não era para o Brasil estar vivendo um novo tempo? Se mais da metade são cristãos, professam o que a Bíblia diz, professam o que a palavra diz, como a corrupção tem crescido, a injustiça tem crescido, a violência tem se instalado, os valores têm se perdido? Porque, infelizmente, eu gosto de uma fala da apóstola Valnice, a redenção de qualquer nação não virá do governo, virá da igreja. Amém. A redenção de qualquer nação no mundo não virá do governo, virá da igreja. Não da igreja encurvada, mas da igreja em pé, da igreja levantada, da igreja que está olhando para cima, olhando para onde virá o nosso socorro. Porque uma igreja encurvada, ela não tem poder
poder. Uma igreja encurvada, ela só olha para o chão, ela não vê o horizonte, ela vive olhando para os seus problemas imediatos, para as suas limitações, para as suas próprias dores. E o pior, vive na dimensão da sobrevivência. Eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso ir porque tenho arubaito. Eu não posso fazer por causa disso. Porque eu não posso fazer por causa daquilo. Uma igreja que só olha para o chão, ela não consegue olhar lá para frente e dizer: eu preciso estar, eu preciso me posicionar, eu preciso. Por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 29, versículo 2, que quando os justos governam, o povo se alegra. Amém. Irmãos, está aí o governo querendo limitar o nosso ir, o nosso vir, dizendo isso do visto, dizendo aquilo do visto. Irmãos, nós não vivemos olhando para isso, nós fazemos a nossa parte e cremos que Deus é que nos mantém aqui. É Deus que carimba o nosso visto, é Deus que nos mantém nessa nação. Mas também tem um basta de Deus. Deus também está vendo que muitos vieram aqui, como a fala, eu vim fazer missão no Japão, eu estou aqui pela igreja, eu estou aqui pelo ministério, eu estou aqui para ganhar vidas, e se perdeu, se encurvou. Eu conheço pessoas, irmãos, que falaram assim: Deus usou um vaso lá no Brasil, usou profeta, dizendo que eu viria para o Japão, que eu viria porque meu tempo lá acabou. Quem vocês já ouviram falar isso? Eu ouvi um monte. Normalmente quando as pessoas chegam, Deus me mandou, mas chega aqui, não faz nada, não se move, se encurva ao iene, se curva ao sachô, se encurva às horas extras, se encurva às culturas dessa nação. Deixa de estar nos eventos da igreja, mas vai lá para visitar um templo budista. Isso é uma verdade entre crentes. É uma verdade. Então a gente precisa entender que Deus, ele não nos quer de cabeça assim para baixo. Deus nos quer erguidos. Uma igreja erguida, por quê? Porque quando nós somos assim, nós vivemos essas duas palavras: plenos e livres. Aleluia! Plenos e livres. Uma geração encurvada vive olhando para os seus próprios problemas, para os seus confortos, para os seus interesses. Não olha para a nação. Segundo tópico, Jesus endireita para que possamos olhar para cima. E a Bíblia diz que Jesus a endireitou. E ela imediatamente. Endireitar é recuperar o alinhamento, não apenas físico, mas o moral, o espiritual, o ético. E eu vou falar uma coisa para vocês que está na Bíblia, lá no livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, é o texto que eu mais gosto, que fala de endireitamento. O texto, põe aí, meu irmão, o texto de 2 das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se endireitar, talvez você vai ouvir uma voz de Jesus dizendo: se endireita, deixa de ser encurvada. Mas normalmente para nós que já somos crentes, que conhecemos Jesus, esse aqui é o texto do endireitamento. É o texto que fala assim: toma tenência, se endireita, cara. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilharem, orarem, me buscarem, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe uma coisa, queridos. A terra, tá vendo ali, sararei a sua terra? Eu faço uma análise sintática desse texto, fenomenal, que a terra é sarada pelo povo que chama pelo nome de Deus. Amém.
A terra não é sarada, irmãos, por mais o governo colocando dinheiro, o governo dando Bolsa Família, o governo dando bolsa, dando Ecodomo TAT. Não, a terra não é endireitada nisso. A terra é endireitada quando o povo que chama pelo nome de Deus muda a postura, a cura da nação. A cura da nação não começa no palácio, começa no altar. Quando o povo se posiciona, a história muda, o ambiente espiritual muda, a cultura muda. E eu quero dar alguns fundamentos de quem vive erguido, de quem anda erguido. Quem anda erguido, quem olha para frente, quem consegue andar endireitado. Quando eu vejo aquelas batiãs andando na rua encurvada, eu fico tão compadecida delas. Porque, irmãos, elas só olham para baixo. Elas não conseguem olhar. Imagine uma senhorinha daquela indo no mercado, olhar um produto na gôndola que está em cima. Ela não consegue. Ela não consegue ver perspectiva do que está acima. Porque quem está acima consegue enxergar além do momento. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, 2026, cheios de guerra, mas nós vemos a vitória futura. Nós vemos a guerra hoje, nós vemos as notícias hoje, mas nós vemos o agir de Deus. Nós conseguimos ver que o próprio Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Quem anda erguido, pensa nas próximas gerações. Não fica só movendo, porque eu. Não, eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar nos que virão após mim. Nos que virão depois de nós, irmãos. Vão encontrar que igreja no Japão? Vão encontrar que igreja no Japão? Você já pensou? Esse aqui é seu filho, não é, irmão? Irmão, esse menino é uma bênção, irmão. Eu vi a abertura do culto hoje, foi uma bênção. Irmão, o que a gente quer, eu tenho um filho de 22 anos, Moisés. O que eu quero é que um dia que nós passarmos, Moisés faça mais do que nós fizemos. E que nós, irmãos, fomos só base para que essa nação conheça Cristo. Esse ano, agora em março, 13 de março, vai fazer 29 anos que eu e o William estamos no Japão. Desde que eu cheguei aqui, eu ouço algo. Eu ouço assim: vamos colocar os nossos filhos na escola japonesa, porque os nossos filhos têm que falar de igual para igual, porque os nossos filhos vão pregar o evangelho, porque os nossos filhos vão pregar para essa nação. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu ouvi muitos falando isso. Só que os filhos crescem. Cadê a pregação do evangelho? Cadê a pregação do evangelho? Não, vamos colocá-lo na Toyota. Vamos colocá-lo lá na Honda. Vamos colocá-lo lá não sei aonde. Irmãos, nós deixamos muito tempo perder. Cadê os jovens que falam Nihongo, que deveria estar na rua pregando o evangelho? Cadê? Nós precisamos erguer os nossos olhos e ensinar os nossos filhos a olhar para as próximas gerações. Amém. Eu tenho um temor, não vou falar medo, porque medo não é de Deus, mas eu tenho um temor de que um dia, apóstola Selene, apóstolo Jonas, quando nós formos para os braços do Pai, para o seio de Abraão, tudo se acabe. Por quê? Porque nós não projetamos a outra geração. Nós não projetamos os jovens. Porque quem anda erguido pensa nas outras gerações, assume a responsabilidade histórica, discerne. E aí, queridos, nós poderemos ver encurvados a próxima geração pagando um preço terrível. A cultura será sendo moldada sem princípios. E quando nós falamos de liberdade, liberdade não é o fim, é o começo de missão. E eu quero, para encerrar, falar isso. Jesus disse: você está livre. Jesus disse: você está livre. Falem amém.
Amém. A liberdade é uma graça, é um presente imerecido. Você está livre. Jesus não perguntou a história daquela mulher, Jesus não perguntou para ela o que ela fazia, Jesus não perguntou como era a vida dela, Jesus não perguntou nada, ele disse, você está livre. Amém. Só que aí fica uma pergunta, livre para quê? Livre para quê? A liberdade no reino nunca é somente para um benefício pessoal. Deus nos quer livre para capacitação para um propósito. Ô meu irmão, Deus quer você livre, mas é para você fazer coisas grandes. É para você fazer coisas maiores. É para você galgar coisas extraordinárias. É para você não só a partir de hoje andar ereto, bonito, arrumado, mas para que você possa andar diferente. Às vezes Deus prospera uns e essas pessoas deixam Jesus. Eu já vi pessoas casando na igreja com o pastor da igreja, dizendo assim, olha, eu encontrei a irmã, casei com ela, uma benção, e depois deixou a igreja. Como assim, meu irmão? Foi livre para depois abandonar? Recebeu a bênção e depois largou? Ô irmãos, nós precisamos alargar as nossas tendas. A igreja precisa avançar. A igreja no Japão precisa avançar. A igreja no Japão precisa romper. Eu acho lindo esse projeto dos legendários, porque está sendo uma ferramenta para pregar para os japoneses. Porque, como esses 2 japoneses que subiram a montanha no último top, eles foram, porque você sabe que japonês gosta dessas doideiras, né? Japonês gosta de aventura, japonês gosta de acampar, japonês gosta de trek, eles gostam de subir montanha. E isso é uma ferramenta para atraí-los. Então nós precisamos, porque Deus, Ele é um Deus que nos projeta para frente. Então nós precisamos dessas ferramentas divinas para fazer com que o propósito aconteça. Quando nós nos reunimos como igreja, é para que o propósito de Deus aconteça. Eu falo na igreja o seguinte, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Às vezes os irmãos chegam em mim e falam assim, eu não sei bater nas portas, eu não sei pregar o evangelho. Mas irmão, você sabe traz que a gente prega. Não é verdade, irmãos? Você pode não saber falar, você pode até não saber pregar, você pode não saber evangelizar, mas se você não sabe, traz para quem sabe, para ganhar. Eu me lembro, nós temos um pastor na nossa igreja, que é o pastor Jacob. Eu me lembro do testemunho dele, quando ele foi ganho na fábrica. A pessoa que ganhou ele para Jesus não tinha muitas habilidades de ensinar. Mas ele correu no outro e falou assim, cara, tem um menino lá que trabalha comigo, ele está faminto, ele está com sede de Deus, ele está com fome de Deus, você pode me ajudar? E aí eles foram para a porta de um 7-Eleven. E começou uma célula na porta do 7-Eleven. Porque, irmãos, às vezes você, para cumprir o seu propósito, você vai ter que usar de várias estratégias. Deus quer nos levantar, mas Ele quer nos colocar em nós estratégias. Você, eu tenho um amigo lá que está doidinho, o meu amigo não conhece nada de Jesus, o meu amigo não... Traga ele para o culto. Aqui está cheio de gente que possa ensiná-los. Traga ele para os grupos familiares, traga eles para a oração. Então, essas são as estratégias. Leva eles para o legendário e vai junto também. Eu orei, gente, 32 anos pela minha casa, pela minha família, pelos meus sobrinhos. Eu orei pela minha família para que eles se convertessem. Quando o William subiu, foi para o Legendários, eu acho que ele estava meio preocupado também com o físico dele. Ele convidou o meu sobrinho mais velho, Mateus, e falou assim, Mateus, vamos comigo para a montanha? Nem ele sabia o que era, nem meu sobrinho sabia o que era. O William pegou e levou para Minas Gerais. O meu sobrinho se converteu na montanha. Se converteu, está lá firme. Aí a segunda vez que o William foi, o William convidou os 2 outros sobrinhos, apóstola. Meus 2 sobrinhos, o filho do meu irmão e o filho da minha irmã. Subiu a montanha.
Todos tiveram uma experiência com Deus. O que eu orei 32 anos, a montanha fez em 72 horas. Porque, irmãos, é a estratégia. É a estratégia. Tem coisas que Deus quer fazer, é a capacitação para o propósito. Israel, ele foi libertado do Egito, mas Deus precisava de um Moisés estratégico, de um Moisés que olhava para o alto, de um Moisés que subia a montanha, de um Moisés que estava olhando para cima. Porque Deus não nos salva somente para o céu, Deus nos salva para influenciar a terra. Ô, meu irmão, influencie na sua fábrica, influencie na sua cidade, influencie nos seus relacionamentos, porque isso é olhar para cima. E se Deus tem coisas para fazer através de nós, saiba uma coisa: nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, não caramelo do mundo. Tem crente docinho, gostosinho. Não. Nós somos sal. Sal que preserva, luz que revela, influência que transforma. E uma igreja erguida, ela glorifica a Deus diante da sociedade. Amém, queridos? Amém. Nós não vivemos para sobreviver. Nós vivemos para impactar. Aleluia. Essa mulher que ficou 18 anos encurvada, talvez ela normalizou a sua enfermidade, mas Jesus não normalizou. E hoje, Deus quer que nós nos coloquemos na brecha, como pessoas plenas, como pessoas que estão livres em Deus. Porque a pergunta é: o que o governo vai fazer? Não sei o que o governo vai fazer, eu só sei o que a igreja vai fazer. A igreja vai orar, a igreja vai buscar, a igreja vai restaurar a nação, a igreja vai ensinar princípios, a igreja vai restaurar casamentos, a igreja vai transformar famílias. Amém? 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 E se há um motivo para você se erguer, se há um motivo, erga por você, pela sua casa, pela sua cidade e pela nação. Amém? Deus está nos chamando hoje para viver um novo. Vamos ficando de pé. Deus está nos chamando hoje para ficarmos de pé. Sabe aquela música? Estamos de pé. Vocês sabem? Dá uma dedilhada nela enquanto eu ministro, aí depois a gente vai cantar ela com impacto. Pai, diante dessa palavra, nós queremos dizer que uma igreja encurvada não muda a história, mas uma igreja erguida transforma uma geração. Pai, nós estamos aqui como estrangeiros nessa terra. Oh meu Deus, que nós façamos valer a pena. Que estar aqui na nação japonesa é um privilégio. É um privilégio, meu Deus. E nós estamos aqui para nos posicionar. E eu sei que essa igreja era uma igreja posicionada, é uma igreja que ama Jesus, é uma igreja que chama o Pai de Abba. Oh meu Pai. Que privilégio, mas estar na igreja não é ser igreja. Ser igreja é ter uma definição muito clara do meu propósito, da minha missão e por que eu estou aqui. Nesta manhã de domingo, nesse dia em que nós estamos comemorando 13 anos de oração, 13 anos de posicionamento, 13 anos em que as mulheres plenas, elas declaram suas liberdades. Mas nós queremos, Pai, dizer que nós estamos aqui para te servir. Essa nação precisa de pregadores do evangelho nas fábricas. Essa nação precisa de pregadores do evangelho na rua. Essa nação precisa de pessoas que levantem pessoas. Meu Deus, que hoje o Senhor possa restaurar a nossa postura espiritual. O Senhor possa restaurar
o nosso posicionamento, que o Senhor possa restaurar a nossa vida, reposicionar e trazer de volta, Pai, a paixão por Ti, a paixão por vidas, a paixão pela missão, a paixão pelo propósito. Oh, meu Deus, que a igreja de Jesus nessa terra, em pleno 2026, seja uma igreja que avance, uma igreja que avance, uma igreja que avance. Se você sente no seu coração que você precisa se posicionar, reposicionar, mudar a sua postura, de olhar para baixo e começar a olhar para cima, coloque a mão no teu coração. Se você quiser vir ao altar, você é livre. Se você quiser vir aqui à frente, você é livre. Se você quiser ajoelhar aqui, você é livre. Mas não saia daqui da forma que você entrou. Saia daqui reposicionado. Se você sentir que tem coisas na sua vida que você precisa deixar para trás, se você precisa de um direcionamento espiritual, um direcionamento emocional, até físico, hoje é o dia. E Deus quer mudar. Deus quer nos mudar. Se você sentir no teu coração, pode vir. Pode vir, você é livre. Você é livre. Venha. Venha para que você possa viver a sua história mudada. Deus não te quer encurvado, Deus te quer de pé. Deus quer uma igreja de pé. Deus quer uma igreja que assume a sua responsabilidade. Se tem alguém entre nós que não conhece Jesus, Jesus está hoje aqui. Jesus está hoje aqui. Se você quer conhecer Jesus, se você quer Jesus no teu coração, venha também à frente, porque Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas extraordinárias. Deus tem coisas maiores para você. Se você estava desviado, deixou Jesus ou deixou o primeiro amor, venha também. Se posicione diante de Deus. Se posicione, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para você. A igreja precisa de homens e mulheres, jovens e idosos. A igreja precisa de liderança, porque erguer é orar pela nação, é viver com integridade, é influenciar ambientes. A igreja pode dizer hoje: eu estou livre dos meus vícios, eu estou livre dos meus medos, eu estou livre para cumprir o meu chamado. Quem tem chamado, venha na presença de Deus para se posicionar e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Hoje é o dia de nós nos posicionarmos. Essa mulher encurvada, ela saiu daquela sinagoga. Eu acredito que ela saiu tão impressionada, impactada, mas ela saiu com uma nova postura, para um novo tempo, para uma nova história. Se você foi tocado por esta palavra, vem aqui à frente. Se você foi tocado por esta palavra, vem aqui à frente. Se você foi tocado por essa palavra falou com você, vem aqui à frente. Se essa palavra tocou você, vem aqui à frente. Vem à frente. Nós estamos de pé. Nós declaramos para o Senhor esta manhã que nós estamos de pé. Nós estamos de pé. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Pai. Oh meu Deus, toma a vida dos teus filhos. Oh meu Pai, que eles, Pai amado, possa hoje vivenciar a tua presença. Que o teu reino, Pai amado, um reino maravilhoso,